Olá, meus caros. Vamos falar acerca do top 10 ou top 10 de pecados. Deixe seu like, porventura não é inscrito no canal, se inscreva. A passagem que fala, deve muitos conhecê-la. 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Vamos ler. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, idólatras, nem adúlteros, efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vamos meditar em cada um item ou pecado. Primeiro, necessário dizer que a palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo, ou não, de fato, atingir o objetivo. Desfocar também, fugir do foco. O primeiro item, ou a primeira classe de pecado, o top 10, não erreis nem impuros. Quem são os impuros? Os salmos falam muito da questão de pureza e impureza. Não entram os que são impuros de coração e que não são limpos de mão, né? Vão entrar no reino dos céus os que são puros de coração e os que são limpos de mão. E o errar, pecado, é justamente você ser impuro de coração e sujo de mão. E a impureza, ela está ligada exatamente isso aqui, ó, a sua mente. Porque em Tito, o apóstolo Paulo vai nos dizer que tudo é puro para aqueles que são puros. E tudo é impuro para aqueles que são impuros. É por meio da impureza que muitas coisas equivocadas e até em níveis maiores acontecem. A impureza está ligada a suspeitar mal. A impureza está ligada ou está ligado ao pensar de uma maneira equivocada, está ligada a segundas intenções, a interesses escusos, ilegítimos de lesar o próximo, fazer o mal. Isso denota impureza. Poderíamos citar vários personagens bíblicos que foram sujeitos impuros. Por exemplo, tudo começou com a impureza de Davi para ele ter, então, feito o pecado maior, o adultério. Se ele estivesse vigiando, estivesse purificando seu coração, suas mãos, seu olhar, ele não teria pecado tão gravemente. Porque ele começou a espiar a mulher de Urias de cima e ver ela lá, parece que era tomando banho ou se trocando. Começou a espiar, deixar a cobiça dos olhos, melhor dizendo, lhe tomar conta. E aí ocorreu o ato consumado. Consumou. E não contente, ele ainda matou seu próprio amigo, Urias. Isso denota impureza. Acho que deu para captar o que vem a ser impureza, que impede de nós entrarmos no reino de Deus. Nem os idólatras. A idolatria pode ser variada, pode ser a um ídolo ou deuses pagãos, pode ser a um jogador de futebol, um artista, uma pessoa, dependendo da área que ela esteja, pode ser a egolatria, ou seja, você idolatrar a si mesmo, algo que venha a configurar como narcisismo, egocentrismo. A idolatria pode ser tudo isso aí, porque a definição de idolatria é tudo aquilo que coloca Deus abaixo na questão de adoração ou de admirá-lo. Deus tem que vir em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Quando essas coisas sobrepõem a adoração a Deus, isso é idolatria. Quando você ama mais alguém, ou idolatra no sentido de admirar,
muito mais do que a Deus, você está cometendo o pecado da idolatria. E são variadas, como já disse. Nem os adúlteros. A palavra adúltero, o adultério, ela remete a algo que foi modificado, a algo que foi adulterado. Você já ouviu falar, né? Foi adulterado o chassi do carro. Vem de adultério. Adultério, a definição dele é falsificação. Algo que falsifica. Você falsificar um documento, você adulterou o documento. É pecado. E tem a conotação, obviamente, sexual, que é uma modificação da norma de Deus, que é o matrimônio monogâmico, que tem que ser, por via de regra, até a morte. Mas há algumas exceções. E aquele que, então, é infiel ao seu cônjuge, ele comete o adultério. Diferente daquele que venha cometer o que é chamado pela Bíblia Sagrada de fornicação, que aí remete ao sexo, que pode ser, não é a questão do antes do casamento, mas sim, às vezes, de pessoas que estão noivas. Por exemplo, eu estou noivo de alguém, outra pessoa está noiva com outra pessoa. Uma mulher está noiva com um cara, e eu estou noivo com a minha esposa, com a minha futura esposa. Eu, de vez de continuar com ela, eu cometo torpeza com a outra, com aquela que estava noiva, que estava namorando e noivando. Isso aí é pecado também. A falta de fidelidade antes de até mesmo consumar o ato do casamento, ou melhor dizendo, de ambos estarem casados. Vamos lá. Nem os adúlteros. Então já disse, você modificar qualquer realidade é um adultério. Você pautar pelas fake news, você está adulterando a verdade. É um adultério. Por isso que São Tiago também disse, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para com Deus? E aí a questão do adultos e adultas não é o sexo, o coito adulterino ou a infidelidade conjugal. É a questão realmente de modificar a norma de Deus, de modificar a lei de Deus, que é adorar a Ele sobre todas as coisas e não ficar preso a rudimentos do mundo. Nem efeminados. Aqui entra uma polêmica, né? Porque nós temos a teologia inclusiva, que quer, então, ocultar esse pecado, ou ocultar essa palavra, ou até mesmo abrandar, dizer, não, ali quer dizer outra coisa. O fato é que é efeminado, que remete a polo passivo, que remete a homem que quer ser mulher, ou que tem predisposição a ser mulher, e assim quer se proceder. Na Igreja Católica tem lá no catecismo dela uma recomendação, se o sujeito tem essa predisposição, ou até mesmo a mulher, bom que ela fique sem casar, e fique como eunuco. Aliás, Jesus deu algumas recomendações, na verdade, com relação ao casamento, que tinha alguns que deveriam ficar eunucos por conta do amor ao Evangelho, ou seriam eunucos por amor ao Evangelho. E outros já nasceram eunucos, ou seja, não têm desejo algum, são assexuados. Existe. Homens e mulheres que não têm desejo de construir uma família, de coabitar, existe. A psicologia comprova isso. Por mais que para muitos seja absurdo. Ah, não, o sujeito não tem vontade de copular ou de construir uma família, né? No senso comum ele é o quê? Ele é homossexual. Ou se a mulher é lésbica. Não, mas existe possibilidade do sujeito que quer viver sozinho. E era isso que Jesus respondeu aos que lhe indagavam. Eunucos que nascem eunucos. Bem como aqueles que assim fazem por amor ao Evangelho. Ou estavam casados e separaram, ou tinham desejo, depois se converteram, não tem mais aquele desejo, e vão se dedicar à obra. E tem aqueles que
são castrados, são eunucos forçados. Costumeiramente era feito, comumente era feito, na época, no tempo de Jesus. Na igreja primitiva, por exemplo, nós temos o caso de Filipe pregando para aquele eunuco da rainha. Aquele eunuco, ele não nasceu eunuco. Aquele eunuco, ele não se fez eunuco pelo amor do evangelho, mas ele era castrado para servir a rainha. Porque imagina, se ele não fosse castrado, ele ia ter filhos, ter uma família e dar despesa para, então, o rei e a rainha. A fim de evitar isto, eram castrados. É mais ou menos o que a igreja faz de uma maneira impositiva com relação ao celibato. Né? Para você ser padre, a igreja, como fala, é católica, você tem que se castrar, entre aspas. Não pode casar. Mas isso é equivocado, porque não é imposição. Jesus deu um relato do que acontecia na sua época. Não quer dizer que ele concordava com a castração, e muito menos aí que tem polêmica hoje em dia, né? Tem igrejas aí que estão castrando ou pedindo para castrar os pastores, né? Que se for pastor da igreja tem que ser castrado. Ou fazer a vasectomia, que é o nome que dá técnico para o homem que tá casado, tem filhos, e aí não quer mais ter, então faz isso. Para a mulher é a laqueadura. Isso não é do evangelho, porque lá em 1 Timóteo 4, em diante, você vai ver que muitos dariam ouvidos a doutrinas de homens e espíritos enganadores e de demônios que proíbem os casamentos. Não pode proibir casamento. Porque foi deixado por Deus. Deus fez Eva também para ter um matrimônio. Mas só que ele respeita quem não quer ter. No entanto, não pode ser uma ordem, uma norma impositiva. Se você quer casar, case. Se você não quer casar, não case. Agora, a igreja ou instituição alguma pode dizer, olha, você não pode casar. Você deve casar. Isso não existe. É do seu foro íntimo e da sua livre e espontânea vontade. Então, aos infeminados que têm essa predisposição, necessário é ficar se castrando por amor ao evangelho. Lamentavelmente, nós temos isso. Geralmente pessoas que não conhecem o evangelho, né? Que fazem o quê? Que vão casar, que vão namorar, que vão fazer isso, fazer aquilo. Só que a gente tem uma separação, né? Uma coisa é a igreja, uma coisa é você pregar a Bíblia, a palavra, outra coisa é os regulamentos, as constituições, o direito. Eles têm esse direito resguardado. O evangelho propõe por livre e espontânea vontade, ou melhor dizendo, por livre-arbítrio, então tem que deixar, né? Apesar de ele estar cometendo um erro à luz da palavra. Porque no início, macho e fêmea, Deus os fez. Você nem vai dizer mais nada. Inclusive, quero contar algo aqui. Quando eu pregava, eu fui ungido por um pastor, ao obreiro, cooperador. Eu pregava e o filho dele vinha nos meus cultos. O filho dele era um pregador, a palavra, né? Mas, sei lá, porque cargas d'água, mudou de time, como dizem no senso comum. Ou seja, começou a andar com homens e vinha para a igreja, né? Talvez ele pensava que eu ia pregar contra ele ou, né, ser radical. Eu nunca fui radical, nunca serei. Eu sei que é errado, mas eu não vou impor nada disso. E nem Jesus ele fazia assim a força, né? Colocava a sua imposição. E fato é que agora ele está casado com um homem e adotou 2 crianças. E aí como é que fica, né? Filho de pastor, conhecedor da palavra, pregador do evangelho. É Deus que julga, a salvação é individual, né? Não quero entrar nesse mérito, mas é para você refletir como é que anda a coisa, né? Também, eu vou dar uma alongada, aliás, uma rapidada aqui, vamos dizer assim, eu vou passar mais para frente, porque não temos pouco tempo. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Remete a Sodoma e Gomorra, cidade que foi destruída, e até mesmo os cientistas comprovaram isso, destruída por fogo. E lá, segundo histórias, a pessoa tem que pagar o tributo para ser sodomita, senão os próprios sodomitas abusavam da pessoa sexualmente. Lembrando que a cidade que eles queriam até mesmo copular com os anjos de Deus que estavam personificados
né? Ou estavam travestidos de homens para falar com um justo servo de Deus, Ló, para ver o tamanho da crueldade. Mas não era só a questão homossexual, tinha da depravação, das orgias, dos bacanais, porque tem algumas definições que alguns teólogos chegam a dizer que a sodomia seria o homossexualismo no modo ativo e o efeminado no modo passivo. Acho que deu para entender, né? O ativo é aquele que vai atrás de travestis, de homossexuais para copular. E às vezes ele é casado, né? É um sujeito bissexual. E o efeminado é aquele que veste mulher, que anda que nem uma mulherzinha e tal, né? Essa é alguma definição. E a sodomia, como já disse, não é só a questão do sujeito ir lá copular com um homem. Mas também está ligado à promiscuidade, às orgias, bacanais e coisas desse tipo, dessa natureza. Até mesmo sexo com animal, a bestialidade. Está tudo incluído aqui nessa palavra sodomita, porque eles eram terríveis. Eles faziam abominações aos olhos do Senhor mesmo. Tudo que você possa imaginar. Nem os ladrões. Quantos ladrões por aí, né? Muitos condenam, o sujeito lá assaltou, o sujeito lá cometeu um latrocínio, roubou e depois matou. Esse tem que ir pro inferno, né? Mas tem muitos larápios aí, ratos de igrejas que roubam bastante também, né? Enganam o povo. E aquele que rouba também a palavra genuína, né? Esse é um ladrão também. A Bíblia nos diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? O ladrão também simboliza Satanás. E seus adeptos são aqueles que não temem ao Senhor nem são usados pelo maligno para roubar a santa palavra, para pregar palavras para fazer mal às ovelhas, né? E roubar também no sentido monetário, né? Esses não entram no céu. Se não se arrependerem, né? Aqueles que têm aquela predisposição para o roubo, para o furto. Há uma diferença na legislação brasileira de roubo para furto. O furto é você roubar, aliás, é você pegar algo quando alguém está desprevenido. Por exemplo, você fechou a porta do carro, né, mas deixou a chave na porta. E saiu, foi no restaurante. E um sujeito pega o teu carro, tá a chave ali e sai. Ele furtou o seu carro, ele não roubou. O roubo é quando há o emprego da violência. Você estava saindo do seu carro, viu o assaltante, pegou uma arma, colocou na ponta da sua cabeça e disse, olha, passa a chave aqui, entra dentro do carro, senão eu vou te matar. Isso é roubo. E aí é até mais grave. À luz da legislação brasileira. Depende de outros países, né? No Brasil é assim. Então é tanto aquele que comete furto e aquele que comete roubo e não entra também. Nem os avarentos, aqueles que têm o amor ao dinheiro, né? Não vivem sem o dinheiro. E por conta disso matam, roubam, enganam, fazem mal até seus entes queridos. É gente que faz que nem aquela que está presa já há muito tempo, né? Da família com nome bem complicado, Stentoffen, né? Stoffen. Aquela menina junto com o namorado que matou o pai e a mãe. Faz tempo, né? Foi muito explorado esse caso pela mídia. Stentoffen, acho que esse é o sobrenome. Mata pai e mãe, são parricidas. Quem mata pai é parricida, quem mata mãe é matricida. São esses. E não entram, porque é por conta do dinheiro. Por que o sujeito furta? Não é por conta de algum bem? Não é por conta do dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, como a Bíblia diz mesmo. Então, os avarentos também são esses que acabam roubando, prejudicando o seu próximo. Bem como aquele que é mesquinho, né? Bem como aquele que é pão duro, mão de vaca, como diz no senso comum. Que não divide, que é egoísta, que não faz bem ao seu próximo, podendo ajudar. Pode ajudar com emprego, pode ajudar com comida, pode ajudar com vestes. É aquilo que Jesus disse, os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes vão ficar à esquerda por quê? Viram necessitado. Podiam ajudar e não ajudaram. Como fez o rico, no caso daquela parábola do rico de Lázaro, né? Lázaro
estava ali moribundo, pedindo as migalhas do rico, ele nem aí. Só que Lázaro alcançou o prêmio, alcançou a salvação. Vamos lá. Nem os bêbados. A questão aqui de bêbado não é você pegar, beber um copo d'água, não é você beber um refrigerante, ou até beber de modo moderado um vinho, que é uma das bebidas que tem pouco teor alcoólico. É uma das poucas. Né? Tem vários tipos de vinho que tem mais, né? Mas geralmente o vinho é o que menos tem. Ou beber um copo de cerveja, desde que seja moderado, privado, que não dê escândalo e que não venha deixar você mal, que não seja um vício. A questão é a embriaguez, não é o beber em si. Não embriaguez com vinho que há contenda, mas nos cheio do espírito. Então os bêbados também não entram porque dão vergonha, porque pode matar alguém se pegar um carro, uma moto, embriagado, porque dá um vexame, que atrapalha cultos, né? E por aí vai. Porque não são moderados. Nem os maldizentes, aqueles que ficam praguejando, falando mal toda a vida, nunca estão contentes com a vida, sempre desanimados, não confiam no Deus que eles creem, né? Só sabe reclamar, murmurar, praguejar, isso também não entra. E foi o que ocorreu com a família de Coré, né? Que era muito murmuradora. E nem os roubadores herdarão o reino de Deus, né? Então, nem os ladrões, nem os roubadores. Aqui deve dar uma diferença entre quem furta e quem rouba, né? O ladrão que furta e o roubador é que rouba. Pode ser. Então, eu já falei deles. E ainda lá em cima fala dos injustos, né? Que é aqueles que não cometem a justiça. O que é justiça? Dar a cada um o que é seu. Roubar, enganar o sujeito é cometer injustiça. Ver a pessoa necessitada e não ajudar, né? Pelo contrário, enganar, tirar o que até a pessoa não tem, isso é injustiça. Ser um Robin Hood invertido é injustiça. O que é um Robin Hood invertido? Segundo a história, o Robin Hood roubava dos ricos para ajudar os pobres. Agora existe Robin Hoods invertidos, tanto no mundo da política como da religião, que eles roubam dos pobres para dar para os ricos. Existe. Eu conheço alguns, inclusive familiares, que gostam de aparecer com o dinheiro dos outros. É lamentável. E esses não entram no reino, não. Esses não têm nem a graça de Deus, o favor merecido aqui na terra, a bênção, quanto mais o reino dos céus. Então vamos recapitular. Pecado, errar o alvo. Quando você é um impuro, você erra o alvo de ser puro. Quando você é idólatra, você erra o alvo de adorar a Deus sobre todas as coisas. Quando você é adulto, você erra o alvo de ser uma pessoa fiel, fidedigna, não enganosa, que não adultera, não falsifica, melhor dizendo. Quando você é efeminado, você erra o alvo daquilo que Deus pôs no início de tudo. Matrimônio, casamento, homem e mulher, macho e fêmea. Quando você sodomita, você erra o alvo, que é ser uma pessoa mais comedida, moderada, santa, pura, que não comete depravação. Quando você é ladrão, você erra o alvo de furtar, de pegar aquilo que não é seu, de não amar o próximo como a si mesmo. Quando você é avarento, você erra o alvo de se apegar às coisas dessa vida. Aliás, de não se apegar às coisas dessa vida, de não ajuntar tesouros nessa terra. Quando você é bêbado, você erra o alvo de não ser moderado. Quando você é maldizente, você erra o alvo de ser uma pessoa equilibrada, santa, paciente. E quando você é roubador, você erra o alvo de ser uma pessoa, vamos dizer assim, até paciente, que não cometa violência, ok? Dê o seu like, se inscreva no canal, ajude o canal se puder, tem as informações abaixo.
E assim foi mais uma reflexão.